Amém. Quero agradecer, começar agradecendo a presença de vocês. E eu sei que esse tema sobre saúde emocional, né, sobre ressignificar as nossas emoções, é algo que todas nós precisamos em muitos momentos da nossa vida. Eu sei que esse é um momento assim que muitas mulheres estão precisando realmente passar por esse processo de ressignificar a sua vida, a sua mente, seu coração, a sua história. E eu creio que vamos aprender muito aqui nesse painel com essas mulheres tão sábias, né, e tão preciosas, a como nós podemos cada vez mais estarmos ressignificando as nossas vidas e cuidando da nossa saúde emocional, do nosso coração, da nossa alma. Então vamos lá, eu vou para fazer a primeira pergunta. Para a psicóloga e neuropsicóloga Ana Godinho. Isso, ela vai saudar vocês aí. E a pergunta para ela é: como lidar? Queria pedir assim que todas estivessem bem atentas, né? E vamos procurar fazer o máximo de silêncio possível, tá bom? Eu sei que algumas ainda estão nas filas, lá lanchando, mas você pode ir com cuidado e silêncio, retornando para o seu lugar para nós continuarmos, tá bom, queridas? Então vamos lá, primeira pergunta: como que nós podemos lidar com as dores do passado? Como nós podemos tratar com isso? Como que nós podemos viver esse momento, né, e tratar com isso dentro do nosso coração, dentro da nossa alma? Então, aqueles que conhecem a minha história mais profundamente sabem de onde eu vim, né, da bastardia, da orfandade e de todo aquele processo que trouxe muitas feridas e marcas, né? E a minha adolescência e a minha juventude, ela foi muito marcada pelas dores da orfandade, da bastardia, e a alma ficou muito dilacerada. E eu acho que uma das formas de você lidar com dores, não só do passado, como com as lembranças do passado, como as atuais, é se permitindo tratar. Porque, primeiro, eu acho que a gente tem que reconhecer que tem uma dor, né? Reconhecer que tem uma ferida, porque não dá para você ir no médico se você não tem o entendimento de que você tem algo que precisa ser tratado. E a segunda coisa é você se permitir tratar, e às vezes o tratamento te leva para alguns caminhos, muitas das vezes dolorosos, onde você tem que reconhecer aquilo que você errou, aquilo que você precisa refazer, né? E que você precisa muitas vezes, como é o tema do nosso evento, ressignificar algumas atitudes. Eu acho que uma atitude que precisa ser ressignificada no comportamento para você vencer aquelas lembranças e aquelas dores, é você se permitir ser curada. Você precisa se permitir, porque é muito parecido com o perdão, né? A gente confessa algo, um perdão, um pecado para Deus, e o Senhor nos perdoa, então automaticamente somos perdoadas. Mas é preciso que a gente confesse para o nosso irmão, como o Tiago diz, para sermos curadas. Mas o problema é que a nossa maior dificuldade não é receber o perdão de Deus, é receber o perdão de nós mesmas. Porque nossos valores são altos e a gente muito se mutila por isso, não é? Então você tem que se permitir ser curada. E você tem que se permitir ser perdoada de muitas coisas. Inclusive as lembranças, você precisa sujeitá-las a Deus. E se for necessário, de uma assistência clínica, de uma assistência médica, vá. Meu conselho é vá. Eu costumo dizer que os psicólogos, os psiquiatras, são instrumentos nas mãos do Senhor para curar feridas que nós desconhecemos. Nós precisamos sair daquele mito, né, de que né, assim, me perdoe a expressão, mas psicólogo e psiquiatra é médico de doido. Não é. Psiquiatra e psicólogos são médicos da parte de Deus para cuidar da nossa alma, para cuidar daquelas coisas que nós não vemos no natural. E uma alma ferida, muito ferida, ela desencadeia feridas no físico. E aí as coisas se tornam muito mais difíceis. Então eu acho que lidar com as feridas da nossa alma, com as lembranças amargas, primeiro, como que eu faço para lidar com isso? É me permitir ser curada, me permitir ser tratada pela pessoa certa,
ou pelas pessoas certas. É verdade. Eu mesma posso afirmar, né, que eu já tive essa experiência de passar por momentos que eu precisei de ajuda de médicos realmente, de psiquiatra, né, como eu falei para vocês. Eu já passei por situações, porque às vezes a gente passa por situações na nossa história, como eu comecei ontem falando aqui sobre isso. Passamos por situações na nossa história, na nossa jornada, e nós vamos armazenando coisas na nossa alma, e vamos adoecendo, e eu já precisei passar por tratamentos, por tomar medicações, e eu lembro que quando eu fui aconselhada a procurar um profissional, eu achei um absurdo. Eu falava, eu sou uma mulher de Deus, eu sou cheia do Espírito Santo, eu não aceito isso na minha vida. E com a sabedoria da nossa liderança, a pastora Rebeca me aconselhou, me instruiu, falou assim, não, Miriam, vá lá, faça o tratamento. Eu fui, e quando eu estava com os remédios em mãos, eu não aceitava tomar os remédios. Eu falava, não, eu não estou louca, isso é para louco, eu não quero tomar esses remédios, eu não vou tomar. E foi uma luta muito grande, porque a gente aprende todo o tempo que tudo é pela fé, e nós vamos ser curados pela fé, e na fé nós vamos vencer tudo, né? Nada vai nos impedir, aí a gente fica sofrendo. Eu tive que chegar no fundo do poço para eu poder aceitar o tratamento. E eu louvo a Deus hoje pelos profissionais da área, né? Pelos psiquiatras, psicólogos que, principalmente nesse tempo que temos vivido, tem ajudado tanta gente a sair das crises. A gente sabe que é Jesus realmente que traz a cura completa, que restaura, que traz a paz completa no nosso coração, mas muitas vezes é necessário sim uma mãozinha, né, para nos ajudar. Eu vou fazer outra pergunta aqui, e aí vocês vão me responder, tá bom? Como viver o momento presente da melhor forma? Quem vai? Boa noite, gente. Assim, para a gente lidar com o momento presente, precisamos primeiramente, como a pastora já falou, né, lidar com o nosso passado. Assumir que às vezes nós temos coisas que precisamos resolver. E que se a gente não consegue sozinho, a gente precisa procurar uma ajuda. Tanto do profissional psicólogo, psiquiatra, como a pastora já falou, mas também dos nossos amigos, né, na nossa rede de apoio, que são nossos amigos, a nossa família, a nossa igreja, né? A nossa igreja tem o discipulado 1 a 1 que nos ajuda muito, né? E isso é dos meios da gente lidar. Outra coisa que a gente também deve saber lidar é o futuro. Às vezes a gente tem ansiedade pelas coisas, né? De serem resolvidas logo. A gente faz projetos, a gente tem sonhos, isso é muito bom. Nós devemos realmente ter sonhos e ter projetos, mas nós precisamos saber esperar o tempo certo, né? E se a gente não esperar o tempo certo, a gente vai acabar desencadeando as doenças da alma, né? A ansiedade, que infelizmente hoje em dia está tão presente, a depressão, né? Síndrome do pânico e tantas outras que surgem. Então, nós precisamos saber lidar com essas duas coisas, primeiramente. E segundo, devemos também ser resilientes, né? Lidar com as coisas que vão passando na nossa vida e também ter esperança que as coisas irão melhorar e procurar sempre estar bem nas nossas áreas das nossas vidas. Espiritual é muito importante, né? Como a pastora falou, ainda temos aquele tabu de que às vezes a gente não precisa procurar um profissional, mas a gente precisa reconhecer que tem certos momentos que a gente precisa, e o espiritual não fica de lado. Não fica de lado. Ele faz parte do todo que é a nossa vida. E ter fé em Deus não significa que a gente não precisa de outros profissionais. A gente precisa ter fé, mas também precisa procurar os meios que nós temos hoje em dia, e os profissionais realmente são enviados por Deus, né? Então, se tivermos bem com o nosso passado e com o nosso futuro, poderemos viver tranquilamente o nosso presente e aproveitar o hoje, o melhor que nós temos para cada dia. Amém.
Amém, verdade. Nós precisamos entender, né, que precisamos fazer esses entendimentos dentro de nós. Às vezes a nossa mente está uma bagunça, né, o nosso emocional está todo desorganizado e a gente precisa parar e colocar cada coisa no seu lugarzinho, sabe? Igual aquela gaveta que está tudo misturado. Tem horas que você tem que parar e fazer aquela faxina geral. De vez em quando a gente tem que fazer isso dentro de nós, né? Epa, peraí, as coisas não estão muito bem organizadas aqui. Deixa eu dar uma parada, uma ajustada, uma equilibrada nas coisas, que aí vai funcionar melhor quando tudo estiver organizado dentro de nós. Eu vou perguntar agora para a pastora Dioneia, como é minha discípula, tá, queridos? Só quem não sabe, queridas. Pastora Dioneia, como, diante de tantas coisas difíceis, né, como que nós podemos manter boas expectativas para o nosso futuro? Bom, a palavra que vem à minha mente é superação, né? Então, eu acredito que nós, como a senhora ministrou ontem, né, nós carregamos uma mala de coisas positivas, de coisas negativas, e o ser humano, ele é muito marcado mais pelas coisas negativas, né? Então, eu creio que nós, como mulheres de Deus, como pessoas, nós precisamos criar habilidades para que a gente venha superar essas coisas, principalmente as negativas, né? Porque o passado nós não podemos mudar. Acredito que a pastora Terezinha falou até isso aqui, né? O passado nós não podemos mudar, não vai voltar atrás. Então, o que a gente precisa mudar realmente é a forma de nós pensarmos aquilo e de como nós vamos encarar. Então, eu acredito que o ser humano, ele precisa criar essas habilidades para realmente, né, ver de que forma encarar isso. Então, eu acho muito legal quando a Bíblia fala, nos compara com aquela árvore carvalho, né? Que fala de carvalho de justiça plantada junto ao Senhor para a sua glória. Então, não sei se vocês sabem um pouco de carvalho, diz que é uma planta muito forte, resiliente, que vem as tempestades, mas as raízes dela não se mexem, né? E muitas vezes, até quando ela é cortada, mesmo cortada, ela ainda volta a brotar novamente. Então, eu acredito que nós, seres humanos, mulheres sábias como somos, né? Temos Jesus, temos o Espírito Santo, nós precisamos realmente saber lidar com essas coisas negativas e podemos fazer com que essas coisas negativas, né? A gente vai tirar experiências para que a gente possa ser mais forte ainda. Venha o que vier para nos derrubar, pode até derrubar, mas nós vamos nos levantar de novo. Então, a palavra é superação. Nós precisamos nos superarmos e nós temos a criatividade, o poder, a fortaleza para criarmos essas habilidades, para realmente nos recompor, seja daquilo que vier sobre as nossas vidas. Então, eu acredito em mim, e eu quero que você acredite em você, para que a gente possa realmente sair dessas situações. Então, eu digo, vença o medo, vença realmente a humilhação, né? Vença o que vier para te derrubar. Então, se levante e vença, né? Vamos superar o que vier, porque, queridos, assim a gente sabe que vai vir muitas coisas, né? Nós ainda vamos viver muitas coisas e vai vir muitas coisas negativas, mas isso não pode nos abalar. E temos que permanecer firme em nome de Jesus, para que o nosso futuro seja melhor cada vez mais. Amém, vamos aplaudir Jesus, né? Precisamos. Na verdade, a Dioneia, ela tem sido para mim um exemplo realmente de superação. Eu não combinei com ela, nem sei se eu posso falar aqui, pode, né? Mas ela estava com diagnósticos aí bem... Você quer contar só rapidinho para nós? Eu tive... Só que eu impressionava que ela, em meio a tudo que ela vai contar aí rapidinho, eu via assim... Meu Deus, ela está lá trabalhando, pregando, e eu acho que se fosse outra pessoa, ia estar triste, preocupada, desanimada, mas eu vi a Dioneia animada, empolgada, mesmo com tudo que estava acontecendo. Verdade, eu tive, chegando aos meus quase 50 anos, não parece. Então, eu decidi fazer um check-up, né? Por conta própria, eu mesmo decidi.
E, para minha surpresa, esse check-up me causou algumas coisas, né? Então, eu tive um diagnóstico de câncer na tireoide, né? Um problema sério aí do útero que eu estou resolvendo, mas vai resolver, né? Então, esse diagnóstico realmente chegou à minha retirada da tireoide, né? Então, e o meu pai tinha acabado de morrer de câncer, né? Com diagnóstico de câncer, e logo após eu tive esse diagnóstico realmente laudado e eu precisava retirar a tireoide. Então, eu chorei no primeiro dia que eu recebi, né, aquele impacto veio. Mas eu digo, isso não vai me derrubar, né? Isso aí vai ser fichinha, eu vou vencer, eu sou mais forte, né? E meu marido ficava preocupado comigo, né? Eu digo, não, eu vou vencer, eu vou fazer o que precisar de eu fazer, eu não vou parar a minha vida por causa disso. Chegou o dia da cirurgia, eu fiz minha cirurgia, não tenho mais a tireoide, a minha tireoide agora é um comprimido todo dia. Né? Comprei, né? Eu comprei uma tireoide, todo mês eu compro. Né? E, na realidade, assim, quando esse resultado chegou nas minhas mãos, era de um lado só da tireoide. Mas aí eu tinha um outro nó do lado esquerdo. Aí eu decidi, não, doutor, eu quero tirar toda. Ele me aconselhou tirar só um lado. Eu disse, não, eu quero tirar toda, porque esse outro nódulo pode crescer e se tornar um câncer. E quando nós retiramos, mandamos fazer a biópsia, os dois lados, né, os dois nódulos, todos os dois eram câncer, né? Então, com a ajuda de Jesus, o Espírito Santo, eu tive essa questão de realmente, a decisão de tirar toda mesmo, e foi uma decisão acertada para a glória de Jesus, porque Jesus me direcionou a isso, né? Os médicos queriam não, mas estou aqui, vencendo. Amém. Glória a Deus. E vencerei. Mas eu ficava sempre impressionada assim com a atitude, a postura da Dionéia, sempre alegre, sempre com muita fé. Não, vai ficar tudo bem. Eu sei que teve os momentos lá, lógico, né, de ficar assim, mas eu via sempre ela muito firme, muito confiante em Deus e não se deixou abater em nada, em nenhum momento. E para nós encerrarmos aqui a última pergunta, de que forma eu posso construir a minha saúde emocional? Bom, Ana Gondim. a saúde emocional, ela é composta por sentimentos, pensamentos e ações, que são os nossos comportamentos. E dentro disso, a gente necessita ter boas relações com as pessoas, né? Com as nossa família, nossos amigos, as pessoas da igreja, do trabalho, para que ambos possam ter benefícios nessa relação, né? E uma dica que eu dou é que a psicologia cognitiva fala que os nossos pensamentos, eles interagem mutuamente, né, com os nossos comportamentos e os nossos sentimentos. Então, o que nós podemos fazer? Uma ideia bem legal é que eu sempre falo para os meus pacientes no consultório pense sobre os seus pensamentos. Mas como é isso? Eu vou, naqueles momentos de crise, por exemplo, eu vou pensar sobre aquele pensamento, se ele realmente é realista, ele é verdadeiro, ou se ele é inadequado, né? Se ele é inadequado, nós vamos substituí-lo por sentimentos mais amáveis, né? Sentimentos positivos. E a partir disso, a gente vai ter comportamentos diferentes e nós vamos ter emoções diferentes. Outra dica também que a gente pode, para a gente melhorar a nossa saúde emocional, é também pensar positivo, né? Tem momentos da vida que a gente passa por dificuldade, como a pastora acabou de contar o testemunho dela. Mas pensar positivo, ter fé, né? Se você tem fé em alguma coisa, como nós temos em Jesus Cristo, nós temos que nos apegar a isso. A rede de apoio também é muito importante, né? Então, nós temos que estar perto de pessoas que vão nos colocar para cima, e não para pessoas que vão ter falas e comportamentos que vão nos deixar, né, mais mal. Outra coisa também que nós podemos fazer é trabalhar sempre com as coisas que estão ao nosso alcance. Porque a ansiedade, como eu já falei, ela nos atrapalha muito. Nós devemos ser sempre otimistas, como eu já falei, mas nós também devemos trabalhar com a realidade e procurar sempre a ajuda
que tiver ao nosso alcance, né? Se for preciso procurar uma ajuda fora da nossa cidade, nós devemos ir, né? E tenha sempre pessoas que vão estar ali com você para te apoiar, né? Para te dar aquele empurrãozinho que a gente precisa às vezes. Às vezes a gente não aceita os diagnósticos, mas a gente, nessa época que nós estamos falando muito de doença, né? Do Covid. Então, nós devemos sempre prezar pela nossa saúde, tanto física como emocional, e a saúde espiritual também. Ok, que bênção, não é tão bom? Sim, pastora Rami. Semelhantemente como você, eu também precisei passar por todo esse processo, né? De ir procurar terapia, de me aconselhar. Mamãe Rebeca é sempre uma norteadora para as nossas vidas. E tem a doutora Ruth Júlia, que é a nossa psicóloga, e ela é terapeuta cristã também. Eu acho que ela deve ter em torno de 35 a 40 anos de profissão. Ela já é uma senhora bem, né, idosa. E ela, falando comigo, ela disse: Rami, a depressão, ela é um excesso, ela é um acúmulo de passado. E a ansiedade, ela é um acúmulo, é um excesso de futuro. Você não precisa viver presa ao passado. E não precisa ficar se conectando absurdamente com o futuro. Você tem que aprender a viver o hoje. O hoje é um presente que precisa ser desfrutado. Então você precisa aprender a concentrar o seu pensamento no hoje. O que é para mim fazer hoje? Como eu posso abençoar a vida dos outros hoje? E um segredo: como eu posso ser abençoada pelos outros? Porque quase sempre, né, era a minha situação como pastora, a gente está sempre preocupada em como que nós vamos abençoar os outros, como que nós vamos servir os outros. E aquilo traz sobre nós uma sobrecarga, né? E a doutora Ruth sempre dizia para mim: aprenda a receber. No que você pode receber hoje, porque no que você recebe é como espelho. Você recebe e você dá de volta. E eu gravei aquilo no meu coração. Eu não posso viver um acúmulo do meu passado. Eu também não posso viver um acúmulo de futuro que eu ainda nem vivi. Eu tenho que aprender a viver o meu hoje e desfrutar do meu hoje. Vamos aplaudir, gente, que isso é forte. Amém. Amém, queridas. Eu quero agradecer muito. Espero que tenha sido bênção para você, que você tenha aprendido, recebido aí dessas dicas, dessas instruções. Eu quero pedir uma salva de palmas para essas convidadas lindas aqui. Muito obrigada. Deus abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigada.